Irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Nós vamos dar seguimento à nossa aula de soteriologia, essa é a nossa segunda aula. Espero que vocês possam estar aprendendo, guardando as palavras no coração, porque isso é importante para o nosso crescimento espiritual. Antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, suplicamos a Tua bênção, meu Pai, que esta aula possa entrar em nossos corações, que possa fazer modificação nas nossas vidas, que nós possamos estar inseridos no Teu projeto de salvação. Abençoa cada um dos Teus filhos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos iniciar então fazendo uma recapitulação do que a gente viu na aula passada. Passa para mim o slide, por favor, aí. Então nós vimos a origem do pecado na humanidade, através de Adão e Eva. Nós vimos a profecia em Isaías 53, que ela se cumpriu em Jesus Cristo. Nós vimos que a salvação, ela é pela graça, não é por obras. Pela graça sois salvos por meio da fé, Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Vimos que em nenhum outro nome há salvação, logo Maria, João, Pedro, enfim, qualquer nome que você queira dar não salva. Jesus é o único intercessor, o único mediador entre Deus, e o homem. Vimos também que qualquer outra pessoa que tenha existido está morta, Morto não fala, morto não intercede, morto não ouve. Não adianta orar e pedir para qualquer morto, porque ele morreu, independentemente de quem tenha sido essa pessoa, está morta e não tem mais nenhuma ligação com os vivos. Também vimos que Deus não aceita sacrifício de animais. Jesus foi o Cordeiro perfeito de Deus, que de uma vez por todas ofereceu um sacrifício perfeito em prol da nossa salvação. Próximo slide, por favor. Nós vimos definição de termos, soteriologia, das palavras gregas, soteria e logos, explicamos, cada um dos significados. Vimos o propósito da salvação, que o homem por si só não consegue salvar, não há mérito em nós para a salvação, nós somos pecadores, somos falhos, Próximo slide. Vimos a consequência da morte de Cristo, que foi uma morte de substituição pelos nossos pecados. Estudamos ali as preposições, gregas. A morte de Cristo ofereceu redenção, pagou o preço que o pecado exigiu, de cada um de nós. Pode passar a próxima. Próxima, isso. A morte de Cristo efetuou reconciliação, nós fomos reconciliados com o Pai. Havia um abismo, entre a humanidade e Deus. Esse abismo, ele cessou com a morte de Cristo, que se deu em sacrifício em nosso lugar, nos reconciliando com Deus. Ofereceu propiciação, que é apaziguar o coração de Deus, satisfazer. Somente o sacrifício de Cristo satisfaz o coração de Deus. Por isso que a salvação não é por obra. O homem não se salva, não se mantém salvo. O homem não ajuda na salvação. Deus não dá a sua glória a ninguém, ela somente pertence a Deus. E esse foi o modo através do qual Deus estabeleceu para apaziguar o seu coração. Próximo slide. Vimos que a morte de Cristo julgou a natureza pecaminosa. Nós não estamos mais agora no mercado de escravos, nós fomos comprados por Deus, Estamos libertos, agora estamos livres para seguir segundo a vontade de Deus. E que ela oferece também a purificação do pecado, Se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e purificar de toda a injustiça. Não precisa fazer outra coisa a não ser confessar o pecado. Mais um slide. E nunca esquecendo que a gente não se salva nem se mantém salvo. Ou a gente é salvo ou não é salvo, tá bom? Qualquer outro ato humano não traz salvação, não ajuda na salvação. Somente o sacrifício de Cristo, ele propicia a salvação, o resgate da alma do homem. Dito isso, vamos passar agora para a nossa segunda aula. Pode passar o slide, E vamos falar acerca do alcance da salvação. Nós temos, vamos tentar entender essa abrangência universal da salvação. Cristo morreu por todos? Todos serão salvos? O que significa de fato, essa abrangência universal da salvação de Cristo? E nós temos pelo menos 3 linhas de corrente de pensamento que nós vamos tratar aqui. A primeira é o universalismo, O universalismo é uma teoria, ela é herética, ela não tem amparo na palavra de Deus. Ela vai dizer que todas as pessoas serão salvas, porque Cristo morreu por todos. E tem uma divisão dessa corrente que vai dizer que, inclusive, Satanás e os demônios serão restaurados, no último momento. Essa corrente não tem amparo na palavra de Deus, porque ela julga que o amor de Deus, ele é superior a qualquer outro atributo de Deus, sobretudo da justiça. E aí, veja bem, se o amor de Deus excede tudo isso,
então Cristo não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Bastaria vivermos a nossa vida loucamente, do jeito que quiséssemos, porque ao fim todos seríamos salvos. E isso não tem amparo na palavra de Deus, tá? E nós vamos ver alguns textos aí, por exemplo, João 3,17, porque Deus, né, enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele vai dizer que Deus enviou Jesus, né, para salvar o mundo. Então o mundo todo vai ser salvo. Isso não tem amparo na palavra de Deus. Porque o próximo versículo, né, vai dizer, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para aqueles que creem em Jesus, e não todo mundo de uma forma generalizada. E aí nós temos que ter um cuidado a respeito das palavras mundo e todos na palavra de Deus. Pode passar o próximo slide, por favor, para mim? Mundo, né? E todos, quando aparece na palavra de Deus, eles têm cerca de 6, 7 significados. E raramente, né, a palavra mundo, né, ou todos, vai indicar as pessoas, todas as pessoas, né, tomadas individualmente. Né? Pode passar o próximo slide, por favor. Né? Então, tem um exemplo aí, Hebreus 2,9. Né? Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, todos não significa, no grego, né, que são todas as pessoas tomadas individualmente. A gente tem que ter cuidado com isso, porque o grego, os copistas colocaram a tradução da palavra, mas não necessariamente significa aquele termo ali. A palavra no grego tem vários significados, e às vezes nós temos que recorrer ao texto original para entender no contexto o que aquela palavra quer dizer. Então, todos, na maioria das vezes, significa as pessoas são tomadas no coletivo, né? Que Deus chamou todas as pessoas de todos os tipos, mas não todas as pessoas individualmente, né? Isso é uma discussão teológica, tá? Mas por isso que essa questão do universalismo, ela não tem amparo na palavra de Deus. Não são todos que serão salvos. Não, a palavra não nos garante isso. Então, isso é heresia. Tá? E muitas pessoas vivem nesse sentido. Você tem igrejas aí que fazem aberrações, né? Por exemplo, nós temos igreja agora que pessoas podem ser homossexuais, pastores homossexuais, e vem do jeito que está, e está tudo certo, que você vai ser salvo, que Deus te aceita a si mesmo, não tem mudança, não. Isso é uma heresia, não tem amparo na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra no homem e ela provoca transformação na nossa vida. A salvação é um processo de transformação. E de não continuarmos no pecado, fazendo aquelas coisas, são contrárias à palavra de Deus. Tá? Então, a doutrina do universalismo, ela não tem amparo na palavra de Deus, ela é uma grave heresia. Tá bom? No próximo slide, passa aí, por favor, temos uma explicação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. Então, aqui João está dizendo que Cristo é a propiciação pelos pecados de todo mundo. Está certo. Cristo morreu, né, pelos nossos pecados. Cristo foi o único sacrifício de Cristo que Deus aceitou para apaziguar a sua ira com a humanidade. Até aí está tudo certo. Mas o fato de Cristo ter morrido por todos não quer dizer que todos serão salvos. O pecado ele é como uma doença. A morte de Cristo ela é a cura. Nem todos serão curados, somente aqueles que creem no Senhor Jesus. Então esses serão curados. Esses receberão a salvação. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Além disso, a gente precisa conciliar esse texto, quando fala aqui, morreu por todos, né? Passa o próximo slide, mas te dá um exemplo. Nós temos algumas passagens na Bíblia que é interessante. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então, justificará a muitos, não a todos. Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, não de todos. Você tem que conciliar a palavra. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, né, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Tá? É claro que há poder suficiente na obra de Deus, no sacrifício de Cristo, para salvar toda a humanidade. Mas isso não implica que todos serão salvos. Não. Somente aqueles que creem. Então, rejeitamos aqui
com base na palavra de Deus, o universalismo, que é uma doutrina herética, ok? Dito isso, nós temos outras duas correntes de interpretação. Nós temos a segunda corrente, que é, pode passar o slide, por favor? Que é expiação ilimitada. Então, ela vai dizer o seguinte, que Cristo morreu por todas as pessoas do mundo, de fato, né? Mas esse sacrifício só se torna eficaz para aqueles que responderem com fé e arrependimento, aqueles que creem no Senhor. O que ele diz? Ele fala da eficácia. Embora Cristo tenha morrido por todos, esse sacrifício não é 100% eficaz, porque ele só vai valer para aqueles que crerem no Senhor. Essa corrente é adotada normalmente pelos arminianos. Nós temos aqui duas linhas de pensamento, né? Arminianos e calvinistas, né? O calvinismo, João Calvino, né? Um teólogo francês da primeira metade do século XVI, Jacobus Arminius, um holandês da segunda metade do século XVI. Eles criam, o Calvino cria uma teoria para a salvação, né? Em 5 pontos, e Armínio, mais posteriormente seus discípulos, seus alunos, vão criar uma corrente para contrapor o calvinismo, tá? No fundo, é uma discussão que não tem muito interesse prático, que a gente vai ver alguns deles aqui, porque, na verdade, eles falam da mesma coisa, né, de pontos diferentes. Então, não há heresia, porque eles vão falar, de alguma forma, na palavra de Deus, embora alguma parte da doutrina de Armínio tenha sido decretada herética no Sínodo de Dort, tá? No Sínodo de Dort, ele foi declarado herético algumas das doutrinas. Mas não vem ao caso, isso é só uma discussão teológica, tá? Então, vamos lá. A expiação ilimitada é isso. Cristo morreu por todos, mas só serão salvos aqueles que creem. Então, não é 100% eficaz, só é eficaz para aqueles que acreditaram no Senhor. A terceira interpretação, como está aí, é a expiação limitada, que ela vem do calvinismo, tá? Cristo morreu, na verdade, só pelos escolhidos. Então, foi 100% eficaz, porque a morte de Cristo vai satisfazer ou vai salvar os escolhidos. E aí, qual é a situação? Essa discussão, como eu falei, não tem muito, né, na prática, não tem muito serviço para a humanidade. Porque, de fato, só vai para o céu, só vai ser salvo aquele que crê. Isso está certo. Isso também os calvinistas concordam, e os arminianos, não tem discussão contra isso, né? Aquele que crê será salvo, né? Então, está tudo certo. Mas também no céu só vai ter escolhidos. Então, veja bem, é como o pastor Augusto Nicodemos dá um exemplo, acho que é mais ou menos assim, que é uma porta escrito graça, né, da salvação. Entre. É de graça. E as pessoas passam e olham, uns não entram, outros falam, poxa, eu quero isso para mim, e entra. Quando entra na porta, tem lá dentro uma placa, você é um escolhido. Então, no céu só vai ter quem creu no Senhor e quem é escolhido. Então, essa discussão, né, não tem nenhum valor na prática. De fato, Cristo morreu por aqueles que creem nele e pelos seus escolhidos, e está tudo certo. Então, né, esse pensamento aí não tem nenhuma variação para a gente, tá? A única diferença é exatamente que, para o arminiano, Cristo morreu por todos, mas só será salvo quem crê. Para o calvinista, Cristo morreu só para os escolhidos, por isso só os escolhidos serão salvos. Mas no céu só vai ter quem creu em Cristo e escolhido. É tudo a mesma coisa, tá bom? Então, dito isso, nós vamos passar para o próximo slide, por favor, aí. Vamos falar dos atributos de Deus que operam na salvação. Então, o homem, ele é um ser primariamente pecador. Ele não é pecador porque ele peca. Ele peca porque ele é pecador. A natureza dele é pecaminosa, por isso ele peca. Não há nenhum atributo em nós que faça com que a gente alcance a salvação, nem que nos mantenhamos nesse processo de salvação pelos nossos méritos. Não, isso tudo é dom de Deus. Foi o que Deus fez através de Cristo, né? E somente através dos elementos constitutivos de Deus, dos atributos de Deus, que a salvação ela pode ser operada nas nossas vidas, né? A salvação, na verdade, ela vem de Deus, é um ato de Deus em direção ao homem, não do homem em direção a Deus. O homem não acorda e fala, não, hoje eu vou ser salvo. Não, não existe isso. Deus escolheu aqueles que serão salvos. E aí, tem uma divisãozinha aqui dos arminianos e dos calvinistas, né? Que para os arminianos, a escolha, né, foi na presciência de Deus, foi condicional. Para os calvinistas foi incondicional. Se é condicional na presciência, se não é, né, a condicional seria que Deus foi lá no futuro, viu quem ia ser salvo, e ele então escolheu aqueles para serem salvos. Para o calvinista não, ele escolheu sem nenhuma condição.
isso também não tem, né, algo prático, porque de fato só estará no céu quem é escolhido. Se eu for escolhido pela presciência, né, se eu for escolhido incondicionalmente, não importa, lá no céu só terão escolhidos. Então também não há nenhuma heresia nisso, eles falam coisas diferentes, mas no céu só terá escolhido de Deus, tá bom? Então, essa escolha, ela vem de Deus, e eu coloquei João 15,16 para vocês verem. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Então a escolha foi de Deus. Nós não escolhemos ser salvo, nós não escolhemos Deus. Deus já nos elegeu, né, nos escolheu para uma grande salvação. Isso parte de Deus, ok? E aí, vamos ver então agora os elementos característicos de Deus, esse atributo de Deus que nos garantem a certeza da salvação. Por que a certeza? Porque ela não depende de nós. A certeza depende única e exclusivamente do que Deus fez por nós, do que Cristo fez na cruz do Calvário. E esses atributos de Deus é que nos dão segurança na salvação. Porque se dependesse de nós, nós não seríamos salvos. Nós pecamos diariamente, não é verdade? Então, estaríamos sempre, né, em débito. Então, vamos lá para o primeiro atributo de Deus. Pode passar, por favor, aí o amor já passou, o amor de Deus, né? Então, diz a palavra de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor de Deus é o atributo de Deus que nos garante que nós seremos salvos. Esse amor de Deus, ele tem algumas facetas. Primeiramente, ele é um amor incondicional. Ele não depende de qualquer atitude do homem para que Deus nos ame. Você pode falhar, você pode errar, Deus continua te amando com amor incondicional. Não é uma contrapartida. Você faz alguma coisa para agradar a Deus e Ele te ama, não. Outra coisa, Deus não passou a nos amar depois que Cristo morreu, não. Tanto que a palavra diz em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? Então Deus já nos amou incondicionalmente. Romanos 5:8 eu coloquei aí, mas Deus prova o seu amor para conosco, né, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse amor de Deus, ele é incondicional, não depende do que fazemos, tá? E como eu coloquei, não há nada mais poderoso do que esse amor de Deus. E eu vou ler rapidamente para vocês, Romanos 8, 37 e 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos vencedores por causa do amor de Cristo, não por causa dos nossos méritos, vai dizer a palavra. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu irmão, nada separa a mim e a você do amor de Deus, tá? Você pode pecar, o pecado te afasta da comunhão, te afasta de talvez receber as benesses de Deus, os benefícios de Deus, mas jamais te separa do amor de Deus. Deus continua te amando com um amor que é incondicional, apesar de nós, apesar das nossas falhas. Então esse amor é um atributo de Deus que nos garante a certeza da salvação, porque depende dele, não depende de nós que somos falhos, ok? Próximo slide. O amor de Deus, outra faceta, ele é eterno, né? Então, sendo assim, ele não tem começo e ele não tem fim. E aí, por ele ser eterno, ele é um instrumento que Deus usa para, né, preservar os servos, seus escolhidos, nesse caminho da salvação, tá? Através do amor de Deus também, que é eterno, que ele nos mantém no caminho da salvação, apesar da nossa fraqueza, apesar de sermos falhos, tá bom? Então, o cristão, pelo amor de Deus, né, que há sobre a nossa vida, que recai sobre nossos corações, nós somos levados a caminhar, a prosseguir para o alvo, entendeu? A buscar as coisas de cima, porque esse amor opera em nós isso, esse querer, tá bom? Nós colocamos também que o amor de Deus, ele é invariável. Então, se ele é invariável, ele não tem nenhuma sombra de mudança. Ele não pode ser aumentado, nem pode ser diminuído. Deus não te ama mais porque você obedeceu, nem te ama menos porque você pecou. Ele é invariável. O amor de Deus, ele é imutável. Então, porque esse amor também é imutável, nós temos a garantia da salvação de Deus. Faz parte do caráter divino de Deus. Faz parte de Deus esse amor que é imutável. Ok? Próximo slide. A graça de Deus.
A graça de Deus é um outro atributo de Deus que nos garante a salvação. É do grego charis, que se escreve charis aí, ou charis, como queiram ler, que significa favor sem recompensa, favor imerecido, né? Segundo o dicionário Howes, graça também significa dádiva, favor, misericórdia. Então, o que é graça? Graça é o ato de você não querer que o ofensor pague pelos seus pecados, pelos seus erros, né? Você não imputa ao pecador o castigo que lhe é devido. Isso é a graça de Deus, que é derramada sobre nossas vidas. Então, passa aí, por favor, o próximo slide. Ninguém é merecedor dessa graça. É um favor divino. E tem pessoas que acham que merecem. A pessoa acha que merece ser salva porque ela tem um cargo eclesiástico, ela é pastor, se ela é diácono, é bispo. Não, isso não tem nada a ver com salvação, com o amor de Deus, com graça de Deus. Outros se acham melhores que as pessoas porque tocam, porque cantam, porque pregam. Não. Nós somos todos imerecedores, somos todos falhos, como falei na primeira aula, né? Em Isaías 64, nós somos trapo de imundícia, a nossa justiça, nós somos imundos. Não há qualidade no homem para a salvação, não há. Então ninguém merece o amor de Deus, ninguém merece a graça de Deus, mas Ele derrama porque faz parte do ser de Deus. E o apóstolo Paulo vai escrever isso para a gente em Romanos, né? Capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram, não há quem não peque. Nós pecamos por atos, ação e omissão, por palavras e por pensamento. E aí nós vemos aqui a hipocrisia de algumas pessoas, que ela fala assim: não, mas eu não sou igual àquela pessoa ali, porque aquela pessoa se prostitui. Mas se você pensa na prostituição, você peca. Talvez no teu conceito de justiça, que é trapo de imundícia, tenha alguma diferença. Para Deus, não. E nós seremos julgados pelos nossos pensamentos também. Entendeu? Então, as pessoas são muitas vezes hipócritas, porque julgam a pessoa pelo pecado que comete, mas pensa no pecado, ou comete outros pecados, e coloca graduação entre pecados. Eu não roubei, eu não furtei. Eu não adulterei, eu não me prostituí, mas mentiu, desejou a morte do irmão. Para Deus é o mesmo pecado. O pecado afasta o homem de Deus. E pelo pecado, a condenação é o inferno. E é o que nós vemos muito por aí, pessoas que se julgam melhores que as outras. Então a palavra vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas fala que Deus não nos retribuiu segundo os nossos atos. Segundo os nossos atos merecia, ou seja, a morte, não. E no versículo 24 desse capítulo 3 de Romanos vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados, vamos explicar mais a gente justificação, gratuitamente, é de graça, através de Jesus Cristo, pela graça de Deus, ok? Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado manchou essa imagem, e agora nós como um ser caído, não temos condições de nos levantar, ou de prosseguir para o alvo, ou de alcançar a salvação pelos nossos méritos. Tudo isso aconteceu pelo atributo da graça de Deus que está sobre a nossa vida. Por isso nós somos salvos pela graça. E o homem que se encontra debaixo dessa graça é um homem que foi absolvido do seu pecado. Não só do pecado, mas do poder do pecado, como eu coloquei na primeira aula. Fomos comprados, né? O comprado é resgatado por um preço de sangue, não por ouro e prata. Então fomos retirados do mercado de escravos. Aquele que é de Deus, aquele que tem o Espírito Santo habitando nele, não quer dizer que ele não peque, mas ele não vive mais para o pecado. O pecado não tem mais domínio no sentido de escravizá-lo novamente, não. Porque agora somos de Deus, temos um Espírito Santo que é Deus, que habita em nós, que é mais forte do que tudo. E aí, vamos ver à frente aquela luta da carne contra o Espírito. A luta que não havia antes, pecávamos e não havia nenhum constrangimento nisso, porque a nossa natureza carnal desejava o pecado, mas agora, com o Espírito de Deus renovado em nossa vida, o Espírito Santo habitando em nós, quando nós pecamos, isso nos constrange, isso nos entristece, porque agora Cristo vive em nós, ok? Então o homem que se encontra pela graça de Deus é o que Paulo vai dizer, né, em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam, é que não vivem, é porque não andam, porque não vivem segundo a carne, mas vivem e andam segundo a orientação do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Ok? Próximo slide, próximo atributo de Deus que nos garante a salvação, a certeza da salvação, é a imutabilidade de Deus. Deus é um ser imutável, não há soma de variação em Deus,
né? O próprio nome de Deus vai revelar a sua imutabilidade. Moisés, quando pergunta para Deus o que ele vai dizer, né, para o povo de Israel preso lá no Egito, quem enviou ele, Deus vai responder, lá em Êxodo 3, versículo 14: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então ele é imutável, ele permanece o mesmo sempre, tá? Seu ser, seus atributos não podem ser alterados, ok? Então essa graça salvífica de Deus não está sujeita a nenhuma sombra de variação. Deus vai sempre manter o seu propósito firme de salvar o homem, de resgatar o homem, e quando resgata o homem, vai manter o seu propósito firme de mantê-lo nesse processo de salvação, nesse caminho de salvação. Por quê? Porque Deus é imutável, não há variação nele, ok? O homem, ele muda seus valores. A gente um dia está feliz, um dia está triste, um dia vem à igreja, um dia ora, outro dia não ora. Deus não. Deus continua imutável, apesar de muitas vezes sermos infiéis, apesar de muitas vezes sermos falhos, né? E é o que a palavra vai dizer aí, né? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, né? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ok? Próximo slide, por favor. E aí, um questionamento. Será que existe contradição nessa imutabilidade de Deus? Algumas pessoas entendem equivocadamente que há contradição na imutabilidade de Deus, porque a palavra de Deus tem alguns versículos que parece denotar que Deus se arrepende. Vamos ler cada um deles aí. Gênesis 6, 5 e 6. Eu vi o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Êxodo 32, 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Jonas 3, 10. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Isso dentre outras passagens, tá? Pode mudar aí, por favor. O que a gente tem que entender é que Deus, ele é espírito. Essa linguagem trazida pelos escritores é uma linguagem antropopática, né? Antropopatia é a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Deus é espírito, não tem sentimentos humanos. Mas é como se o escritor quisesse trazer para que nós pudéssemos entender, talvez, o que Deus estivesse passando na mente de Deus. Mas ninguém compreende a mente de Deus. Mas era uma forma de aproximar do nosso entendimento aquela atitude de Deus. Mas, de fato, Deus jamais se arrepende. Deus é espírito, né? Então é um Deus que é infinito, perfeito, né? Imutável, lidando com as suas criaturas que são finitas, imperfeitas e volúveis. Então a linguagem antropopática ela é trazida nesse momento para que a gente possa ter uma noção do que será que Deus estava, né, intentando quando ele muda a sua atitude, tá bom? Então Deus, ele é espírito, não possui sentimentos iguais aos dos homens. Pode passar, não, pode deixar aí. E afinal, é o que está ali em Números 23, 19, não é? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então Deus não mente e não se arrepende. Isso foi uma linguagem usada pelos escritores, como eu falei, antropopática, ok? Em segundo lugar, dizer que Deus é imutável, né, não quer dizer que ele age da mesma forma sempre. Não. Deus age de várias formas na operação da salvação. É a multiforme graça de Deus, né? Como está escrito em 1 Pedro, né? Capítulo 4, versículo 10. Cada um administra os outros o dom como recebeu, né? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Deus, ele opera de várias formas. O fato dele ser imutável não quer dizer que ele age da mesma forma sempre. Não. Deus age de várias formas na operação da salvação, do resgate do Salvador. Tá bom? Então, o homem, ele muda a sua atitude com Deus. Deus jamais muda a sua atitude para com o homem. Ok? Entendido isso, vamos para o próximo atributo, que são as promessas de Deus. Então, as promessas de Deus, elas são asseguradas por nós, né, através da palavra de Deus, por causa do caráter de Deus. Todas as promessas de Deus que foram feitas, elas serão cumpridas, porque fiel é Deus que promete, diz a palavra de Deus. E aí, ela vai dizer que essas promessas, né, ela vai ser cumprida
por causa exatamente do caráter de Deus, né? Que tem a ver também com a imutabilidade de Deus, né? E nós temos aí o exemplo em Romanos 4, 18, 21 de Abraão. Abraão, esperando contra a esperança, ou seja, não tinha esperança, né? Então, esperando contra aquilo que ele não via solução, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então Deus, ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, se você tem promessa de Deus na tua vida, ainda que as circunstâncias digam outra coisa, confie no Senhor, ele é fiel, ele vai cumprir. Deus prometeu, ele é fiel e vai cumprir aquilo que ele tem para a sua vida. Pode passar o próximo slide? Então, as promessas de Deus são reveladas para nós, onde? Através da palavra de Deus, né? A palavra de Deus está recheada de promessas de Deus para os seus servos. E a palavra diz então que essas promessas são grandíssimas, preciosas, e nos faz participantes da natureza divina. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, pelas promessas de Deus, nós temos participação na natureza divina. Eu dei um exemplo para vocês aí. Como é que participamos dessa natureza divina? Lá em João 14, 8 e 26, Jesus vai dizer para os seus discípulos que ele não os deixaria órfãos, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco até o fim. Ok, essa foi a promessa. Cristo ressuscitou, o Espírito Santo veio, está operando nos nossos corações e passou a habitar no nosso coração. Quando o Espírito Santo habita em nosso coração, nós participamos da natureza divina, né? Porque temos o Espírito Santo habitando em nós. E como é que se dá essa participação? Ela se dá exatamente através do fruto do Espírito Santo, como está em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a natureza divina habitando em nós, somos participantes dela. E agora, nós que éramos mortos em delitos e pecados, nós podemos, né, mostrar para o mundo Cristo. Porque o mundo não vê Cristo. Vai ver como? Através da minha atitude e da tua atitude. E como é que nós revelamos isso ao mundo? Através do fruto do Espírito Santo. Todos esses que falam disso, bondade, fé. É através desses atributos da natureza divina pela qual nós somos participantes, nós mostramos ao mundo Cristo. Então, cada cristão tem que expor, tem que mostrar ao mundo o fruto do Espírito Santo na tua vida. Ou você tem o Espírito Santo, tem fruto, ou você não tem. Ok? Então, o importante da promessa não é a promessa em si, mas aquele que prometeu. Os nossos olhos têm que estar firmados, não simplesmente na promessa, mas naquele que é fiel para cumprir. Deus não é qualquer um. Né? Ele não mente, né? Não é filho do homem para que minta, nem se arrepende. Ele prometeu, ele vai cumprir. E é exatamente o que o escritor de Hebreus fala: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus prometeu, ele vai cumprir. E é importante nós entendermos que a igreja está aqui hoje, na face da terra. O cristianismo só existe porque Deus cumpriu todas as suas promessas na vida dos seus servos. Se estamos de pé nessa hora é porque Deus tem nos mantido dessa forma, porque Ele é fiel, Ele cumpriu as suas promessas e vai continuar cumprindo até a volta de Cristo, até nos levar para uma eternidade, morarmos com Ele nas mansões celestiais, ok? Então, fiel é o nosso Deus, e a Escritura, então, ela é um porto seguro, porque ela está recheada de promessas para os seus servos, promessas de Deus, não promessas de homem, mas de Deus, tá bom? Próximo slide, por favor. Agora vamos ver a questão da operação da salvação na vida do homem. Como dito, a salvação ela produz alguns efeitos na vida do homem. Esse ato de salvação, ele produz algumas mudanças na vida do homem. Lembramos que a salvação ela é um ato de Deus em direção ao homem. O homem não se salva, não se mantém salvo, mas Cristo, né, Deus,
operou a salvação através de Cristo na nossa vida, Ele nos escolheu, tá? Nós somos incapazes de nos mantermos salvos, nós não participamos nessa salvação, porém, quando nós aceitamos esse plano de salvação de Deus, quando a vida de Cristo entra na nossa vida, algumas coisas acontecem na nossa vida, há uma mudança na nossa vida, tá ok? Pode passar o próximo slide. E a primeira mudança é a conversão. O conceito de salvação vai se basear na raiz hebraica shub. Essa raiz é a mesma raiz, né, para a palavra conversão, né, e arrependimento. Então a raiz da salvação é shub, que também fala de conversão e que também fala de arrependimento, como veremos adiante, ok? Então essa palavra significa retornar, virar, não é? É como se o homem estivesse retornando do seu pecado, voltando para Deus. É claro que é uma atitude que ele procurou, hoje eu vou voltar para Deus, não. Deus operou a salvação na vida dele, e ele, respondendo pela fé, esse chamado de salvação, ele retorna da sua vida pecaminosa, ele se vira para Deus. Essa é a ideia da conversão, tá bom? Temos uma passagem aí, 2 Reis, né, 23, 25, onde essa palavra ela é dita: e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse, né, shub, ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro. Aqui está falando do rei Josias. Então ele se converteu com toda a sua força para Deus, né, toda a sua alma, e esse é o sentido da conversão, é voltar-se totalmente para Deus, sem reservas, ok? No grego, a palavra utilizada é estrefo, que é virar, girar, né? E epistrefo, que é virar-se, voltar-se em direção a alguma coisa. Como disse, é o ser humano abandonando o pecado e voltando para Deus. Não voltando porque ele decidiu voltar, não. Deus operou a salvação, ele ouviu, entrou fé, e essa salvação mudou a vida do homem de uma colisão para o inferno e agora de uma rota para a eternidade. Essa é a definição da conversão, ok? Em Atos 15:3, eu dei um exemplo que fala aí: eles estando acompanhados pela igreja, né, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então a conversão é isso aí, é o estrefo, é a mudança de direção. Próximo slide. A conversão também implica a transformação de uma coisa em outra, né? Então, como eu falei, conversão, né, ela vem da resposta espontânea da salvação, e o pecador volta da sua vida pecaminosa e volta-se para Jesus Cristo, tá? Se eu pudesse dar uma definição de conversão, eu coloquei e vou ler com vocês aí. Conversão é a nossa resposta, né, espontânea ao chamado do Evangelho de Jesus Cristo, pela qual voluntária e sinceramente nos arrependemos de nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. Porque a palavra shub, né, de conversão, ela tem a ver com salvação, conversão e arrependimento, ok? Outra coisa que é importante, não basta a gente conhecer os fatos e aprová-los e concordar com isso. Isso não gera salvação. Aí temos exemplo do diálogo de Jesus com Nicodemos, em João 3, né? Nicodemos chega para Jesus e diz: olha só, Senhor, Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos reconhece que Jesus é de Deus, é mestre, porque faz sinais, mas até isso não implica salvação, né? Ele avaliou o fato, avaliou a situação, mas isso não mostra que ele tinha fé salvífica para ser alcançado, né? Tanto que mais adiante Jesus vai dizer para ele: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Então tem gente que fala assim: não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, até creio, tal, mas isso não quer dizer que a pessoa seja salva. Eu sempre lembro de Tiago 2,19, a palavra de Deus fala que os diabos, né, creem, o diabo crê, os demônios creem que há um só Deus, e estremecem, mas isso não quer dizer que tem salvação. Dizer que crê não implica em salvação. Salvação é muito mais abrangente, é você ter uma mudança de vida, como vamos ver aqui para frente, é mudar totalmente o teu ser em direção a Deus, implica mudança de caráter, de atitudes, tem que dar fruto de salvação. O nosso exterior vai revelar aquilo que Deus fez no nosso interior, entendeu? Então só constatar,
Ah, Cristo é um mestre, Cristo é de Deus, isso não quer dizer nada. Qualquer um pode dizer, pode estar na igreja e falar isso, e mesmo assim não ser salvo, porque ainda não houve conversão na vida daquela pessoa. Tá bom? Próximo slide. A verdadeira conversão, estou no 40 minutos aqui, ela envolve pelo menos dois atos por parte do pecador. O primeiro, como eu coloquei aí, é crer em Jesus, entregando-se a Ele e abraçando a vida eterna. Então, como está lá em João, né? É 3,16, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E o segundo é despojar o velho homem, conforme escreveu o apóstolo Paulo, né, que conta ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a conversão implica dois atos. A gente entregando a nossa vida a Cristo, aceitando a palavra da salvação pela fé e nos despojando do velho homem, da velha criatura, da velha natureza, nesse processo de santificação. Cada vez o pecado vai ficando para trás, não vai dominando a nossa vida, né? E nós temos essa parte que nós temos que fazer diariamente, né? Através da operação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo vai operando isso em nós, e nós, né, somos participantes dessa santificação na medida em que o Senhor opera isso nas nossas vidas. Ok? Próximo slide. O arrependimento, né? O arrependimento é da mesma palavra, da raiz shub, como eu falei. Ele é uma mudança de pensamento sobre o pecado, né? O servo de Deus agora, ele vai ter uma mudança, né, daquilo que ele pensava a respeito do pecado. O pecado que até então era bom, causava alegria, não tinha constrangimento, agora causa tristeza, porque o Espírito Santo que está dentro dele constrange ele para ele não pecar. Ok? E aí, nós temos que no Antigo Testamento, né, a palavra usada é naham, né, eu coloquei aí, que no final de contas vai significar lamentar, sofrer, né, lamentar amargamente, arrepender-se, é a mesma raiz. E aí tem um exemplo em Jó 42:6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, né? Tem também Jeremias 8:6, eu escutei e ouvi, não falo o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha, né? Então não há ninguém que se arrependa, é a palavra shub, né, naham, no caso. E a segunda é shub, né? Como já expliquei, que é retornar, virar. O homem abandonar o pecado e vir em direção a Deus. E tem exemplos aí, vou ler só o primeiro, Jeremias 34:15, e vos havíeis hoje arrependido e fizeste o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo, e fizeste diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo nome. Então aqui é exatamente, eles se arrependeram, eles voltaram para Deus, fizeram uma aliança com Deus, de deixarem o pecado, deixarem as abominações, e agora estarem de novo no caminho do Senhor. Ok? Pode passar aí, por favor, o próximo slide. No Novo Testamento tem duas palavras gregas, que é metanoia e metanoio, tá? Metanoia, ela significa mudança de mente, né? Também arrependimento, e ela é empregada 23 vezes no Novo Testamento. Dê um exemplo aí, Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Metanoia, mudança de mente, né? Arrependimento. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, metanoia, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, metanoia, mudança de mente. A outra palavra, metanoio, que é mudar de ideia, de propósito, mudar o desígnio, né? E tem Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, se não mudares o teu desígnio. Então, arrependimento significa não só mudar de mentalidade, mas mudar o desígnio, né? Mudar a vontade. No Antigo Testamento era isso, né? Era um sofrimento amargo, né? Que causava na vida daquele que cometia o pecado. No Novo Testamento significa a mudança do pecador para uma nova vida. E aí, nós vamos ver no próximo slide, que o arrependimento abrange 3 mudanças, né? Pode passar, por favor. Mudança de mentalidade. Nós mudamos a nossa mente, o nosso pensamento, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda é mudança de emoção.
né? O pecado, como eu falei, ele trazia uma alegria, uma satisfação para o homem, agora não traz mais, ele traz uma tristeza quando você peca, quando você falha, e 2 Coríntios 7,10 vai dizer exatamente isso, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza, né, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza do mundo é a questão do remorso, a tristeza de Deus é o arrependimento, é o que nós vamos ver mais adiante, tá? E a terceira é a mudança de vontade, tá? Então, a nossa vontade, agora ela é mudada, eu não tenho mais vontade de viver no pecado, não. Agora minha vontade é de servir a Deus, é de estar em santificação, é de buscar as coisas de cima. Então, isso implica em todo esse momento do arrependimento. Tem que gerar isso na vida da pessoa, mudar a mente, mudar a emoção, né? Não estar mais feliz com o pecado, não estar mais contente, e mudar a vontade. Não quero mais isso para mim, não porei coisa má diante de mim. Vou mudar a minha vontade. Isso é o processo do arrependimento, que tem que gerar na vida do servo, tá? E deixa eu ver onde é que eu vou aqui para não extrapolar. Arrependimento e remorso. Bota o próximo slide, só para a gente tentar finalizar. O remorso, ele traz uma tristeza profunda, toma conta da alma e por vezes pode levar à depressão, pode levar ao suicídio, leva à morte e leva à separação de Deus. No remorso não há mudança de atitude, a culpa permanece. Exemplo, o camarada, ele é um homicida, ele vai e mata um inocente, ele fica muito triste com aquilo, mas ele não deixa de ser homicida, ele continua matando, ele sente só um remorso por aquele inocente que ele matou, enfim, né? Não era um desafeto dele, mas ele continua sendo um homicida. Então, o remorso não gera mudança, por isso permanece a culpa. O Espírito Santo não opera no remorso. O arrependimento não. Também causa tristeza, porque agora somos constrangidos e quando pecamos, né, há uma tristeza no nosso coração, poxa, falhamos, né? Mas ele muda a atitude, muda o rumo. Eu não quero mais isso para a minha vida. Gera essa mudança no ser humano. Então, ele retira a culpa e gera perdão. Tá? E aqui, rapidamente, não houve diferença entre o pecado de Pedro e de Judas, né? Judas traiu o Senhor, Pedro negou também o Senhor, mas a diferença foi o quê? Na reação deles, não é? Então vamos lá, Judas, vai dizer lá, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, né, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Está em Mateus aí, 27, 3, 4. Então Judas, ele até caminhou em direção ao arrependimento, não é? O que ele fez? Ele, de alguma forma, né, ele ficou triste, ele confessou o seu pecado, mas não confessou para Deus, né? E ele não se voltou para Jesus para pedir perdão. Então ele ficou só na parte do remorso, gerou a tristeza, reconheceu a sua falha, mas não foi até Deus pedir o perdão, não. Ele foi então, se enforcou. Pedro não. Pedro chorou amargamente, ele reconheceu e ele volta-se para Deus. Né? E agora ele é uma nova criatura a partir desse momento. Ok? Vou parar por aqui. Passa o slide para mim para frente, por favor. Vai passando. Mais. Aí. Então, vou recapitular rapidamente, em 3 minutinhos. Falamos do alcance da salvação, falamos do universalismo, né? A doutrina herética, todos serão salvos, não serão. Expiação ilimitada, usada pelos calvinistas, ou pelos arminianos. Expiação limitada, usada pelos calvinistas, não tem nenhum efeito prático, né? No céu, só vai ter escolhido de Deus, só vai ter quem crê na palavra de Deus. Então, vimos os atributos de Deus que operam na salvação, o amor de Deus, que ele é incondicional, ele é eterno, ele é invariável. Vimos a graça de Deus, que é outro atributo, né? Que é um favor imerecido, ninguém merece a salvação, ninguém merece essa graça, mas ele nos deu. Próximo slide. Falamos da imutabilidade de Deus, que é outro atributo de Deus. Deus não muda os seus valores, não há contradição na imutabilidade de Deus. Os termos usados naquela palavra, que às vezes fala que Deus se arrepende, é a linguagem antropopática, né? Sentimentos de Deus sendo atribuídos do homem sendo atribuídos a Deus. Deus é imutável, ele não muda no seu agir, no seu pensar, ok? Próximo slide. Vimos as promessas de Deus, que elas são fiéis, verdadeiras, e mais isso, né? Elas nos tornam participantes da natureza divina e fiel a Deus que prometeu, e ele vai cumprir cada uma das promessas. Vimos que mais? Pode passar?
vimos as operações da salvação, falamos da conversão, né? Que é voltar-se, virar em direção a Deus, depois que Deus opera a salvação. A próximo slide, né? Falamos que a verdadeira conversão implica 2 atos: crer em Jesus, entregando Ele, abraçando-se da vida eterna, e despojar o velho homem. E o próximo slide, falamos do arrependimento também, né? Que significa lamentar, mas também voltar-se para Deus, é a mesma raiz, né? Também trouxemos no Novo Testamento, que é mudança de entendimento, de mente, e mudança de atitude. E o próximo slide, próximo, e o arrependimento gera 3 mudanças: de mentalidade, de emoção, né? E mudança de vontade, ok? Vamos encerrar por aqui, que vocês possam meditar nesses textos, reler, né? E ver essa aula, né? Para entender que a nossa salvação depende de Deus, e esses atributos de Deus são o que nos garante a salvação. Na próxima aula eu vou continuar as operações que a salvação faz na vida do homem, ok? Vimos a conversão, vimos o arrependimento, mas vamos ver outros atributos, e a gente continua na próxima aula. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esses momentos. Meu Pai, que esses ensinamentos possam ficar gravados nos nossos corações, para que possamos a cada dia ter a certeza da salvação que é em Cristo Jesus. Meu Pai, que nada venha roubar essa certeza dos nossos corações, porque a Tua palavra nos garante e Tu és fiel para cumprir cada uma das Tuas promessas. Abençoa assim os Teus filhos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.